Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de física. E agora, o assunto de hoje, que nós vamos trabalhar nessa aula, é a Lei da Gravitação Universal de Isaac Newton. Vocês vão encontrar esse conteúdo na apostila página 8 e 9. Eu vou marcar aqui a página. A partir da página 8, aí nós vamos trabalhar com a parte da Lei da Gravitação Universal. O interessante dessa Lei da Gravitação Universal é que ela vai ser válida para qualquer lugar, tanto aqui na Terra como em qualquer lugar no universo. Como diz o nome, né? Lei da Gravitação Universal. E essa lei foi proposta por Newton nos seus escritos, né? Então, Newton estabeleceu essa lei lá em meados de 1666, né? E essa lei vai estar contida lá nos seus escritos, lá no seu livro chamado Principia, da obra. Lembra que nós vimos essa obra Principia que eu comentei? Então eu tenho esse livro, aqui traduzido para o português, e nesse Principia, que é uma coleção, ou Principia, né? Que é uma coleção de 2 livros, o livro 1 e o livro 2, ele está contido as obras de Newton. Inclusive, nesse livro contém as leis de Newton, as 3 leis de Newton e a lei da gravitação universal. Então, podemos destacar uma grande importância nessas obras aqui. E é um livro muito interessante, muito interessante para ler, para fazer uma leitura mais aprofundada. Beleza, pessoal? Então, dando início nessa parte aqui, nós vamos ter essa lei da gravitação de Newton aplicada para forças gravitacionais. Forças gravitacionais que nós vimos, né? Ou força-peso para entre 2 corpos. Então, o que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar 2 corpos, um corpo de massa 1 e outro corpo de massa 2. E a lei da gravitação universal, Newton vai calcular exatamente essa força que há entre esses 2 corpos, onde um age com uma atração gravitacional, o primeiro age com uma gravitação universal sobre o segundo, e o segundo vai agir com uma gravitação universal sobre o primeiro. Então, existe uma curiosidade e uma lenda em torno disso, até a apostila comenta, é que Newton acabou descobrindo essa lei por acaso, quando estava sentado debaixo de uma árvore e ele viu um fruto caindo, né? Alguns livros falam que esse fruto caiu na cabeça dele e ele teve a ideia da lei da gravitação universal, mas muitos dizem que isso não passa a ser uma lenda, e também é escrito e se encontra no escrito do filósofo Voltaire, né, que você já deve ter ouvido falar. Aí conta um pouquinho a história. Mas vamos para a lei propriamente dita, para a lei da gravitação universal propriamente dita. Vamos considerar o seguinte, pessoal. Vamos considerar que nós temos 2 corpos. Eu vou escrever aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos considerar aqui que nós temos um corpo com massa M, tá? E um outro corpo. Vamos considerar que esse corpo aqui tem uma massa M. E temos um segundo corpo com uma massa também M. Aqui o livro vai chamar aqui, o primeiro corpo tem uma massa M maiúscula. E aqui o segundo corpo vai ter uma massa M minúscula. Nós podemos dizer o quê? Que esse corpo de massa M maiúscula pode ser a Terra. E o corpo de massa M minúscula, a Lua que orbita a Terra. Ou o corpo de massa maiúscula pode ser o Sol. E o de massa minúscula, a Terra. Ou pode ser o Mzão aqui, pode ser a Terra e esse aqui um corpo que é atraído pela Terra. Pode ser nós aqui, tá? Então, só que esses corpos aqui, esses 2 corpos, eles se encontram a uma determinada distância. Então, existe uma linha aqui, né, que liga esses 2 corpos. Vamos pegar um ponto central do corpo M e o ponto central do outro corpo. Existe uma linha que liga os pontos centrais desses corpos. Então,
Essa linha, a distância que liga os pontos centrais desses corpos, nós vamos chamar de distância D. Certo? Esse aqui vai ser uma distância D. Essa distância, vamos chamar aqui de distância. Dada em metros do sistema internacional. Temos aí a nossa distância. Outra consideração também que o exemplo faz, que o livro faz, é que esse corpo de massa M não vai aplicar uma força gravitacional sobre o corpo menor, e essa força nós vamos chamar de força F. Então esse corpo M maior ele vai aplicar uma força F sobre o M menor. Essa força vai ter essa direção e sentido. Vamos chamar aqui de menos F, né, porque ele está na direção do eixo negativo. Né? Só que, o que nós temos também? Assim como o corpo maior aplica uma força sobre o corpo menor, o corpo menor também vai aplicar uma força sobre o corpo maior. Vamos dizer que essa força aqui é F. Uma é a força mais F e a outra a força menos F. Mas olha que coisa interessante aqui. Vamos dar um exemplo qualquer. Vamos dizer que esse corpo de massa maior aplica uma força F menos F de 100 newtons. O corpo de massa maior vai responder também com uma força de intensidade de 10 newtons. Onde que aparece essa relação aí que se eu tenho o corpo de massa M aplica uma força de mesma intensidade e sentido contrário, assim como o corpo de massa menor aplica uma força sobre uma de massa maior de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Isso surge da chamada terceira lei de Newton. Então, na terceira lei de Newton, nós temos essa relação aqui. Mas olha que coisa interessante. Se nós voltarmos àquele exemplo que eu falei no começo, então, se a Terra, vamos dizer que o corpo de massa maior aplica uma força sobre o de massa menor, aplica uma força sobre a Lua, então a Lua também está aplicando a mesma intensidade de força sobre a Terra? Isso mesmo. Por incrível que pareça, é isso que acontece. Nós vamos por um exemplo mais interessante ainda. Vamos dizer que esse corpo de massa maior somos nós. E o corpo de massa maior é a Terra. Então, se a Terra aplica uma força, peso, vamos dizer, de 700 newtons sobre mim, eu também aplico uma força, peso de 700 newtons sobre a Terra. Só que o que acontece? Como eu sou um corpo muito menor que a Terra, eu vou ser atraído pela Terra. Não é a Terra que vai ser atraída por mim. Mas a intensidade das forças é a mesma. A mesma intensidade, só que sentido contrário. Então eu, por exemplo, 75 kg. Eu tenho 75 kg de massa. E se eu for calcular o meu peso, é só multiplicar por 10, vai dar 750. Então a Terra age sobre mim com uma força-peso em torno de 750 newtons. Assim como a Terra age com uma força de 750 newtons sobre mim, eu também vou agir sobre a Terra com uma força de 750 newtons. E vai ter uma atração mútua e vai fazer com que eu caia à superfície da Terra. Só que lembrando que essa força gravitacional entre os corpos está no centro. Então a força gravitacional da Terra está no centro da Terra. É claro que nós não vamos cair lá no centro da Terra, porque existe a superfície aqui para impedir. Mas a origem da força aqui, a aplicação da força, está no centro aqui dos corpos. Então o que nós temos? Nós temos a força entre esses dois corpos. Essa é basicamente a lei da gravitação universal de Newton. Agora, a ideia principal é calcular essa lei, essa força. Essa força aqui vai ter a mesma intensidade que essa segunda aqui. Então, nós vamos calcular o módulo de uma dessas forças, que nós vamos conseguir calcular. Calculando o módulo dessas forças, uma dessas forças, nós conseguimos calcular a força entre esses dois corpos. E isso é interessante, que é válido para qualquer corpo do universo. Isso foi estabelecido pela genialidade de Newton. Né? Então, agora vamos para a fórmula. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Vamos colocar aqui em azul, como que vai ser o cálculo da força. Força entre os corpos.
Vamos primeiro definir. Força entre os corpos vai ser um F. O F. Essa força, o que vocês podem imaginar? O que vai intensificar mais ou menos essa força? Quanto mais você aumenta a massa de um dos corpos, maior vai ser a força. Vamos imaginar que uma pessoa que tem uma massa de, vamos dizer peso, um peso de 800 newtons e uma pessoa que tem um peso de 500 newtons. Qual deles a Terra vai agir com maior força? Claro que é o de 800 newtons. Então o que acontece? A massa vai influenciar diretamente nessa força gravitacional. Qual massa? Do corpo maior ou do corpo menor? Na verdade, dos dois corpos. Então, nós vamos usar as massas que nós vamos utilizar aqui, a massa do corpo maior, vamos ver, colocar na ordem aqui, massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor. Então, se nós tivermos aumentar a massa tanto do corpo maior quanto do corpo menor, vai haver aumento de força gravitacional entre eles. Então, a massa ela vai ser diretamente proporcional à força aplicada. Tá? Então, só que, e a distância? O que vai acontecer com a distância? Newton mostrou que à medida que eu vou afastando um corpo do outro, a força vai ficando cada vez menor. É igual se nós estivermos próximo da Terra, a força que a Terra vai agir sobre nós vai ser grande. Mas e se eu começar a me afastar da Terra cada vez mais, pegar um foguete e começar a me afastar cada vez mais e viajar para o universo? Essa força que a Terra vai agir sobre mim, sobre o foguete, vai diminuindo cada vez mais. Mas vai diminuir quanto? Ela vai ser ao inverso da distância. Então, à medida que eu aumento a distância, a força vai caindo. Então, é inversamente proporcional. Só que inversamente proporcional quanto? Newton mostrou a partir de experimentos que é o inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu não vou provar porque é o quadrado da distância, mas ele mostrou experimentalmente que à medida que eu vou aumentando a distância, essa força vai caindo. Só que essa distância é aumento ao quadrado da distância. Então é um aumento muito mais rápido. É uma variação muito mais rápida da distância e já vai caindo a força. Então o que acontece? Essa lei aqui ela vai determinar a força entre os corpos. Só que Newton estabeleceu o quê? Ele tentou fazer esse cálculo aqui e mostrou que não, desse lado a dimensão, aqui desse lado tinha dimensão de força. Tinha unidade de força. Desse lado também tinha que ter unidade de força. Para equilibrar essas unidades de força, tinha que fazer algo para colocar alguma unidade aqui ou alguma constante que equilibrasse essa força aqui e batesse com o resultado experimental. Porque esse lado aqui não é quilograma e unidade de distância, como que eu vou deixar com unidade de força? E aí que Newton entra com a chamada, eu vou colocar em outra cor aqui, vou colocar com a mesma cor, ele coloca uma constante chamada G. Cuidado, pessoal, essa constante G não é aquela aceleração da gravidade lá minúscula, por isso que aqui a gente coloca G maiúsculo. Aquela lá é a aceleração da gravidade, aqui é a constante gravitacional, ou que ele chama... vamos colocar constante da gravitação universal. Constante da gravitação universal. Olha que interessante. Essa constante, aí que está jogada de Newton, que essa constante da gravitação universal aqui ela vai ser válida em qualquer lugar que esses corpos estiverem. Pode estar aqui na Terra, pode estar em uma outra galáxia. Essa constante vai ser sempre a mesma, né? Como diz a palavra, constante. Então o que acontece, pessoal? Essa constante nós vamos depois definir o valor dela. Ela vai ser válida para qualquer lugar do espaço, essa constante. Por isso que é chamada constante universal. Agora, então, como nós definimos, né, o D vai ser a distância entre os corpos, vou reforçar aqui na fórmula. Distância entre os corpos. Não é a distância entre a superfície dos corpos, é a distância entre o centro dos corpos, tá? Centro geométrico ou centro de massa. E daí, para finalizar, vamos só colocar M1. Vamos chamar aqui de M,
o Mzão, a massa do corpo 1. E aqui, Mzinho, massa do corpo 2. Lembrando que a unidade de massa é quilograma, né? Então, tanto um quanto outra unidade de massa tem que ser quilograma. Aqui, em alguns livros, ele não vai chamar de M maiúsculo e M minúsculo. Tem livros que ele chama de M1 e M2. Porque esses corpos eles podem ter o mesmo valor. A massa é igual. Ou um ter muito maior massa, outro muito menor massa. É isso que vai determinar a força entre eles. Tá? É claro que essas massas aqui elas são extremamente grandes quando vamos trabalhar com planetas. Então a força aumenta. E se você for trabalhar com corpos muito pequenos, a força gravitacional entre eles é muito pequena também. Diretamente. Então o que nós vamos fazer nos nossos exercícios hoje? Nós vamos fazer o cálculo dessa força gravitacional entre eles. Entre esses corpos aí. Então, nós vamos fazer exemplo com planetas, né? Ou outros corpos celestes. Agora aqui um outro ponto importante que a gente quer para definir, não foi Newton que definiu essa constante da gravitação universal. Isso aí foi definida muito tempo depois por um cientista chamado, vou colocar aqui, não precisa decorar o nome desse cara, é o Cavendish. O Cavendish lá, né, que viveu entre 1731 a 1810, ele fez um experimento, como diz aqui na apostila, a partir de um pêndulo de torção, que não vem ao caso, mas ele acabou definindo esse valor da constante da gravitação universal. Como é que vai ficar? Essa constante, esse Gzão aqui, ele vai ser igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, pessoal. Menos 11 é um valor extremamente pequeno. E a unidade é a seguinte: Newton vezes metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado. Aqui não precisa decorar essa unidade, nem esse valor também. Tá? Olha, esse valor é extremamente pequeno, então nós vamos trabalhar com um número muito pequeno. Nós vamos ver que também as massas aqui vão ser grandes, nós vamos trabalhar com números grandes. Então aqui há necessidade de saber noções básicas de notação científica, senão vai ficar difícil de resolver esses exercícios. Certo, pessoal? Então, aqui 6,67 vezes 10 a menos 11. Alguém lembra essa constante foi colocada lá na prova para vocês treinarem a notação científica. Então, a gente tinha jogado lá esse valor, propositalmente. Outra coisa, nós também, a partir desse valor, desse Gzão também, com esses valores de massa, eu não vou fazer uma definição, mas nós podemos obter aquele valor do Gzinho, ou seja, da aceleração da gravidade em cada planeta. Como que nós vamos fazer isso? A partir de algumas informações aqui, por exemplo, massa do planeta, constante da gravitação universal e outros valores de distância que esse corpo se encontra, nós podemos definir aqueles valores lá, que a aceleração da gravidade da Terra é aproximadamente 9,8 ou 10, em alguns exercícios a gente faz essa aproximação, da Lua de 1,6, como que você chega nesses valores da aceleração da gravidade? Nós vamos ver agora, é uma fórmula muito simples. A fórmula principal é essa aqui, mas a segunda fórmula aqui alguns exercícios podem pedir, então eu vou colocar também. Está contido na página 10 do livro. Vou apagar desse lado. E vai ser o seguinte: como que nós podemos definir vou colocar aqui definição da aceleração da gravidade de um planeta. A fórmula é a seguinte, eu não vou fazer a dedução da fórmula para não complicar muito aqui. Então você vai definir que é o Gzinho, é até bom definir essa fórmula para ver bem, para poder diferenciar e não confundir que esse Gzinho não é esse Gzão aqui. Muitos alunos confundem. E vai ser a seguinte fórmula, vamos colocar Gzinho, né? É igual ao Gzão. Tá vendo que eles têm dependência um com o outro, mas não são os mesmos valores. Vezes a massa,
Massa de quem? Massa do corpo maior, ou seja, se a gente fosse calcular a aceleração, o Gzinho da Terra, que dá 10 lá aproximadamente, você teria que entrar aqui com o valor da massa da Terra, certo? Dividido por Rzão mais Hzinho ao quadrado. Ah, professor, mas o que é esse Hzinho e esse Rzão? Já vamos definir aqui. Então, vamos só primeiro definir o primeiro valor. A aceleração, essa aqui é constante, já acabamos de definir. Esse aqui é a massa do planeta, que a gente quer calcular. Massa do planeta, dado em quilogramas. O que seria o Rzinho aqui? O Rzinho, depois eu vou fazer um esquema aqui para vocês. O Rzão, desculpa, vai ser o raio do planeta. Raio médio, né? O que é o raio do planeta? O raio do planeta é a distância média entre o centro do planeta até a superfície do planeta. Então, se eu tiver um planeta, vamos fazer um desenho do planeta aqui. Vamos ver o planeta. Ficou feio esse mas enfim. O raio do planeta seria a distância do centro do planeta até a superfície. Esse aqui seria o valor do raio do planeta. Mas o que seria esse Hzinho aqui? O Hzinho é a altura em que se encontra o planeta. Vamos dizer que se encontra o planeta, não. Que se encontra o corpo. Vamos dizer que se o corpo estiver na superfície do planeta, esse Hzinho é 0. Mas vamos dizer que o corpo está aqui, ó, tem uma bolinha aqui no planeta Terra, uma imagem exagerada. Ele está numa altura Hzinho da superfície. Então esse aqui, nós vamos dizer que o H é a altura do corpo. Eu não vou colocar aqui, mas aqui fica claro que essa aqui, ó, o Hzinho é a altura do corpo em relação à superfície. Então, você vai elevar ao quadrado aqui, você vai pegar primeiro somar o R, o raio do planeta, mais a altura que esse corpo se encontra. Por exemplo, essa caneta. O que eu vou fazer? Eu vou calcular. Para calcular, por exemplo, a aceleração da gravidade dessa caneta. O que eu faço? Eu pego o R do planeta mais a altura que essa caneta se encontra na superfície, daqui do meu chão. Certo? Então, é aqui. E você tendo a massa do planeta e tendo a constante de gravitação, você consegue chegar no G. Interessante isso, né? Nas aulas passadas, nós calculamos o peso e colocávamos diretamente o G, mas nós não sabíamos de onde que vinha esse G. Agora, a gente descobriu de onde que vem o G. Legal, né? Esses assuntos, vocês podem ter notado que não caminhou muito, entre aspas, né? Não caminhou muito, nós estamos fazendo ainda, nós estamos na primeira parte aqui da apostila, aqui da unidade, é que essa parte aqui eu vou indo lentamente, porque são vários conceitos, leis de Kepler, força-peso, então eu estou indo aos poucos. Depois quando nós começarmos a trabalhar com outras forças, porque aqui a gente está na força-peso ainda, né? E a gravitação universal, tudo relacionado com o peso do corpo e planeta. Depois nós vamos começar a passar para força normal, força de atrito, nós vamos mais rápido no assunto. Aqui eu gosto de ir lentamente, porque o ano passado eu passei mais direto aqui. Apliquei leis de Kepler e lei da gravitação universal na mesma semana, os alunos confundiram, então eu estou indo com calma. Então agora vamos definir com esses valores aqui, a gente consegue resolver alguns exercícios que a gente vai resolver daqui a pouco. Deixa eu ver se tem mais algum comentário para fazer. Então aqui nós podemos definir a força entre os corpos. Não esquecer que essa força que atua, essa força gravitacional entre os corpos aqui, ela tem unidade de, vamos colocar aqui a força, unidade em newtons, né? Então temos as nossas fórmulas aqui. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo, assistam novamente, tirem dúvida no WhatsApp, tudo isso.